Bem-vindos ao Player Game, aqui é o Pena e hoje estou com mais uma parceria com Shin Reviews, site especializado em reviews junto com tutorial de diversos tipos de jogos. No review Cuts de hoje eu trago Record of Lotus War, Diddler in the Wonder Labyrinth, que é para aqueles que curtem um bom Metroidvania com uma boa pixel art. Eu escrevi o review dele lá no Shin Reviews, o link está na descrição, dá uma olhada lá. O jogo foi produzido pela Team Ladybug, responsável pelo jogo do Shin Megami Tensei Synchronous Prologue e Touhou Luna Nights. Enquanto a publicação dele ficou por conta do Playism, responsável pelas publicações do Momodora Heavy Under Moonlight e Astral Bridge, ambos você encontra o review aqui no canal. Ele ficou em acesso antecipado por um tempo na Steam, enquanto a equipe trabalhava junto com a comunidade, e assim que foi concluído, recebeu o port para PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Assim mais delongas, vamos desbravar esse labirinto mágico. Aqui controlamos Deltlet, uma elfa que acorda num labirinto misterioso, sem muitas memórias de como chegou ali e algumas coisas do seu passado. Sem muitas opções, ela inicia a exploração desse local e no caminho encontra diversas figuras do seu passado para assim entender o que realmente está acontecendo. O jogo usa como base a história da série dos anos 90 Record of Lotus War, que conta a história de um grupo de aventureiros no melhor estilo das campanhas de D&D. A produção do jogo foi supervisionada pelo criador da série, Ryo Mizuno, que enquanto não se aprofunda muito no que ocorreu antes do jogo, serve de ligação para a nova saga da série, The End of Covenant, que teve o novel iniciado em 2019, ocorrendo 100 anos depois da saga original. Com isso, mesmo se você não conhece a série original, não ficará totalmente perdido na história, mas claro que ter um conhecimento prévio dela ajuda bastante no aproveitamento do jogo. A jogabilidade tem uma clara inspiração no jogo Castlevania Symphony of the Night, desde o modo de exploração, como a movimentação da personagem e outros detalhes, mas ele não fica preso a ser mais uma cópia dele. Nesse jogo você tem acesso a uma pequena variedade de equipamentos, entre espadas e bumerangues, além do uso de arco e flecha e magias. O arco e flecha aqui pode ser usado tanto para combate como para resolver diversos puzzles encontrados no caminho, tem uma boa liberdade de movimento enquanto utiliza ele. Também temos acesso ao uso de algumas magias que encontramos durante a exploração, que ajudou bastante nos combates, além do uso de itens de cura direto na ação do jogo. Aqui também tem o sistema de níveis dos RPGs, aumentando a força da protagonista conforme evolui ela. O que varia bastante do Castlevania aqui é o sistema de espíritos elementais. Utilizando a mesma base que eles usaram no Metroidvania no Shin Megami Tensei, aqui temos os elementais de fogo e vento, onde cada um deles anula o dano do seu respectivo elemento e possui níveis de força que aumentam conforme usados em combate. Além da óbvia utilização em combates, eles são muito utilizados em puzzles no decorrer da exploração, já que em diversas partes do jogo encontramos barreiras elementais que para atravessá-las precisa usar o elemento correto e muitas vezes precisa trocar rapidamente entre eles. Isso também ocorre muito nos chefes, que usam esse sistema no melhor estilo de bullet hell possível, dando um bom desafio no jogo. Fora os combates, ainda temos um minigame de apostas com o Woodchuck e o treinamento de arco e flecha para aqueles que querem um desafio extra com essa mecânica do jogo. Os gráficos são um ponto forte do jogo, trazendo um pixel art de alta qualidade e cheio de detalhes, tanto nos cenários como nos diversos inimigos e equipamentos encontrados na campanha. Vale apontar também os efeitos especiais usados nas magias e ataques, eles enchem bem os olhos de quem curte esse tipo de arte, é algo que chama a atenção demais no jogo. O geral das músicas são mais misteriosas para combinar com o clima de exploração do labirinto, são bem gostosos de escutar e os efeitos sonoros do jogo agradam bastante. Isso sem contar quando entra na batalha de chefe, ali eles capricharam bastante nessas músicas, umas bem agitadas para acompanhar esse ponto do jogo. Infelizmente, como já é de se esperar, não temos dublagem nele, mas não é algo que atrapalhe a diversão geral do jogo, mas é sempre bom avisar para aqueles que fazem questão disso. O
jogo não tem o conhecido New Game Plus, mas ao finalizá-lo você pode iniciar uma nova partida com diversos bônus ou desafios, dependendo do seu gosto. Entre eles você pode iniciar já com todas as armas e magias, ou até mesmo travar o nível e HP da protagonista em 1, tornando uma partida extremamente desafiadora. Outra coisa que libera também é o Boss Rush, fazendo uma sequência direta de todos os chefes do jogo, mas aqui você utiliza seu save normal em vez de uma configuração pré-feita, assim tem como montar melhores estratégias nos combates e alcançar um rank melhor. Pode ser um pouco desafiador para aqueles que não estão acostumados com o sistema de Bullet Hell com troca de elementos, mas depois que acostuma, não fica tão complicado assim. Mas para fazer todas as conquistas do jogo, aí sim vai precisar de um tempo extra para conseguir fazer todos os desafios. Entre os mais trabalhosos temos alcançar o Ranking S no Boss Rush, conseguir Ranking S no treino de arco e flecha, conseguir todas as armas e arcos do jogo e derrotar todos os inimigos do jogo. Em resumo, Record of Lodoss War é para aqueles que curtem o Metroidvania com uma excelente arte em pixel, junto com boa música e uma ação que, mesmo que lembre bastante os Castlevanias, ainda consegue ter pontos próprios que agradam bastante os jogadores. O único ponto que vale comentar aqui é que infelizmente o jogo é um pouco curto e a exploração geral é bem direta para um jogo do gênero, conseguindo fechar ele em coisa de 4 horas na sua primeira partida se você não parar para retornar em certos pontos à procura de algum equipamento, já que o caminho normal é bem intuitivo e próximo de onde você encontra as habilidades. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!